Muito bem, meus irmãos, 142. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconder uma armadilha contra mim. Olho para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho um abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Eu clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tu que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Amém. Meus irmãos, quero aproveitar esse momento para nós orarmos por algumas necessidades. Infelizmente, nessa semana nós tivemos aí duas famílias enlutadas, né? O Juan, nosso irmão Juan, ele teve que ir para o Rio de Janeiro, inclusive está lá, e a mãe dele, infelizmente, faleceu, né? A gente estamos acompanhando aqui o caso dela, e aprove ao Senhor aí dar fim ao sofrimento dela. Então eles foram para lá, o Juan e a Sabrina, e estão com a família enlutada. E também a mãe do Rafael é esposo da Angélica, que acabou falecendo também essa semana. Ela também atravessava aí um período bastante complicado, e Deus, na sua misericórdia e soberania, resolveu também, né, dar um ponto final, né? E vamos orar por essas famílias, e eu quero aproveitar também para orar pelos nossos irmãos, o irmão Paulo e a irmã Cleusa. Eles são daqui, não é? Aliás, são os pais da Paloma. Eles estão morando no interior, mas são daqui. Eu recorrentemente falo com eles. Vamos orar pela saúde desses nossos irmãos. O irmão do nosso irmão Carlos também, né? O parentesco é esse mesmo, né? Eu coloquei aqui, talvez eu tenha me equivocado. Vamos orar também pela saúde dele. Me parece aí que ele teve um diagnóstico não muito favorável, mas assim, contrariando a perspectiva médica, no final da tarde, onde o médico já não tinha mais expectativa, ele estava sentando e batendo papo com todo mundo, né, irmãos? Então Deus pode fazer muitas coisas além do que pedimos ou pensamos. Vamos orar então, irmãos? Te louvamos, Pai, pela tua graça e bondade. O assunto, Senhor, da morte nos incomoda muito ainda, mas nós temos, Pai, como autoridade da tua palavra, e cremos nela. Ela será o último inimigo a ser vencido, mas já está vencido, Senhor. A morte, ela ainda nos preocupa bastante. O enlutamento, Senhor, nos agride, Senhor, enferma a nossa alma, as nossas emoções, e nós queremos nesse momento pedir por misericórdia pela família do Juan, pela família do Rafael, que essa semana, Senhor, perderam a mãe, Pai. Não tem palavras humanas, não existe palavras de um psicólogo, de um pastor, de alguém que é experimentado no tato, Senhor, da vida, para consolar o coração de quem perde, Senhor, uma mãe, um ente querido. Mas nós cremos que o Senhor pode fazer, Pai, coisas impressionantes. Inclusive, Senhor, conduzir, Pai, esse momento de tristeza, de emoções, Pai, abaladas, da família do Juan e do Rafael, de uma forma soberana. Que os teus filhos sejam consolados pelo poder do teu Espírito, Pai, para a glória do teu nome. Nós também queremos pedir pela saúde do irmão Paulo, pela disposição e saúde da irmã Cleusa, Pai. Que eles, Pai, recebam do Senhor a alegria, a cura para a glória do teu nome. Nós também, Senhor, te louvamos pela vida do nosso irmão Carlos aqui. Que o diagnóstico que foi apresentado, Senhor, seja revertido, Pai. Ou por meio científico, do médico, profilático, ou por meio de uma intervenção milagrosa. E entre esses irmãos, tantos outros, Pai, que estão necessitando de uma intervenção. Nós queremos colocar diante do Senhor todas as nossas necessidades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós oramos agradecidos, Pai, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por gentileza, podem se acomodarem. Antes de retomar aqui ao Salmo, eu queria reforçar aqui aquele pedido que eu fiz a semana passada, e vou fazer novamente a semana que vem.
para aquela ação social que nós estamos precisando. Dia 21, às 8h30 eu estarei aqui, e eu preciso de alguns irmãos que me ajudem para nós fazermos uma limpeza, né? Recolher alguns entulhos, tirar algum mato e outras demandas numa casa, numa estrutura. Então eu conto com alguns irmãos, alguns já me procuraram, temos uma listinha ali para participarem, mas outros irmãos puderem se voluntariar, tá bom? Dia 21, às 8h30 estarei aqui, aí a gente conduz os irmãos lá, para nós fazermos essa ação social em prol de um irmão que está necessitado. Esses 15 dias até lá, nessa semana e a próxima, nós temos algumas questões burocráticas, né? Algumas já foram resolvidas, e estruturais também, e logística para resolver, e então efetivamente nós teremos mais condições de realizar essa ação social, ok? Então dia 21, você que pode, né? Nesse primeiro momento, nós precisamos de força física, ok? Então você que tem disposição e disponibilidade, me procure aí para a gente executar esse trabalho aí, ok? Lembrando também, irmãos, que a nossa sala de casais já está funcionando. Então vocês venham, participem na EBD. Todo domingo temos uma sala específica para os casais. Muito bem, vamos então ao nosso Salmo 142. Meus irmãos, nós estamos chegando aí no final daquela proposta. Começamos aí em meados de janeiro, desde o Salmo 1, a intenção de fazer algumas exposições do Salmo. Estamos aqui chegando no final. O Salmo 142, ele é um salmo individual. Então nós temos aqui algumas características, né? Alguns salmos são comunitários, de instigação, de provocar a adoração ao Senhor de forma comunitária. Esse salmo aqui, ele é, assim como o salmo da semana passada, o 139, ele é mais intimista. Ele é um lamento pessoal a partir de um momento bastante exacerbado, bastante complicado, bastante difícil para o Davi. Então, como nós lemos aí, eu vou fazer a leitura de novo, mas agora de forma expositiva, né? À medida que eu for comentando o texto, você vai perceber que do verso 1 ao verso 4, ele é honesto na descrição. Ele diz o que está passando. Ele não coloca debaixo do tapete, ele não esconde as suas agruras. Ele não esconde de si, ele enfrenta a dificuldade com realidade. E aqui hoje nós já comentamos, né, o Vanderlei, o Wellington, né, mais uma vez eu troquei o nome do irmão, mas o erro é didático, né, Wellington? O Wellington, ele, pelo que eu vi aqui na escola dominical, os comentários, ele falou muito sobre isso, a necessidade de nós encararmos e admitir as nossas dificuldades. O que nós vemos por aí é alguma coisa que é arremedo do evangelho, é não admitir as dificuldades. E aí a gente foge, coloca lá no porão, né, da nossa existência, nossas emoções, vai colocando os nossos monstros ali e vai escondendo. E não tem coragem de enfrentá-los. Irmãos, o Evangelho não é assim. O Evangelho nos ajuda a dizer, a falar sobre os nossos problemas. E você e eu, nós sabemos que algumas realidades da nossa vida, num primeiro momento, nós temos dificuldade de enfrentá-las e de dizê-las. E quantas vezes, né? E eu digo de algumas dificuldades que eu já tive na vida. Num primeiro momento, eu não tenho coragem, ou não tinha coragem, de descrever e admitir que estava passando por isso daí. Então é como se trancasse num porão e dizendo assim, daqui a pouquinho eu vou arrumar alguma coragem em algum lugar, e aí então eu vou aos poucos falando sobre ela, e vou me fortalecendo de alguma maneira, e de repente a gente olha no olho da dificuldade, né? Metaforicamente falando, e aí começa a enfrentá-los. Essa é uma questão importante para nós. O Evangelho, ele nos ajuda no tempo de cada um, na necessidade ou na estrutura emocional de cada um, aos poucos, com a graça de Deus, com uma boa condução pastoral e emocional, admitir que tem o problema. Uma das questões difíceis para trabalhar as questões emocionais, espirituais, psicológicas e toda a questão da demanda humana é quando nós não admitimos que temos problema. Admitir que tem um problema já é um grande avanço. Isso, qualquer profissional da área da psicologia, comportamento, aqueles que trabalham com a questão pastoral, já sabem disso. Uma pessoa, quando não está ainda pronta para admitir, a possibilidade dela ser curada é muito
muito pouca. É claro que nós temos aí a graça de Deus, o milagre do Senhor, que transcende tudo isso. Mas milagre, como o nome já diz, é extraordinário. O ordinário é tratar assim. É claro que o extraordinário, nós cremos, oramos. Aliás, se nós não crêssemos no milagre, seria a hipocrisia, levantar os irmãos, como fizemos aqui, e orar por aqueles que estão passando por dificuldade. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Mas há aí uma terapia, vamos chamar assim, um procedimento que ele é mais corriqueiro, mais ordinário. E essa é a demanda da vida. E é claro que, mesmo no processo de cura, nós contamos com a graça soberana do Senhor. Então, portanto, cada um de nós estamos no estágio da vida. É possível que você tenha uma demanda que ainda você não está tendo coragem de enfrentá-la. Mas é claro que com ajuda, com a graça de Deus, com uma disposição pessoal, você vai encontrando condições e força para começar a falar sobre ela. No primeiro momento, nós nos calamos e deixamos os nossos monstros ali guardadinhos. Daqui a pouco a gente fala com voz embargada. Daqui a pouco a gente chora. E daqui a pouco a gente está pronto a enfrentá-los. A dinâmica da vida é assim. E o Davi, é exatamente isso que ele faz. No primeiro momento aqui, ele já está conseguindo falar alguma coisa, ele admite que tem inimigo, ele admite que ele não tem força. Aliás, em algum momento, vamos passar aqui pelo verso 3, a palavra desmaiar, ela também pode ser traduzida, desanimar, como desmaiar. A ideia de que a pressão emocional é tão grande que ele perdeu a força física, então ele está quase desmaiando frente à dificuldade. Depois que ele descreve até o verso 4, ou do 1 ao 4, no verso 5 ao verso 7, ele então coloca diante do Senhor a sua cura, né? É como ser curado. Então você percebe que nós não colocamos, não escondemos para debaixo do tapete existencial as nossas dificuldades. Aos poucos nós vamos tratando dela. E num dado momento, quando a gente admite, a gente vai colocando diante do Senhor. O Senhor pode fazer isso. Vai admitindo. Então você tem essas duas características aí. Qual é o momento que a coisa está acontecendo? O texto nos informa. Salmo 142, lá no título você tem uma informação assim: poema de Davi, quando ele estava na caverna. E nós temos duas descrições no texto de 1 Samuel, onde o Davi de fato estava na caverna. Fisicamente ele entrou numa caverna para lamentar, para fugir, para reclamar, porque ele estava sendo caçado. Mas é claro que essa caverna também, ela pode ser encarada metaforicamente, embora o Davi, ele estava numa caverna de verdade. Ele aproveita, né, a questão da concretude, da fisicalidade, que ele entra ali, e depois, num dado momento, ele usa isso como metáfora. Para nós aí nos situarmos, eu preciso compartilhar com vocês o momento político-teológico que o Davi está enfrentando, e fazer uma leitura, duas leituras na verdade, de 1 Samuel capítulo 22, 1 e 2, e depois 1 Samuel capítulo 24, do 1 ao 4. Então vamos, de alguma maneira, aí, entender o que está acontecendo. O Davi, ele sempre foi um pastor fiel. E a ideia de fidelidade do pastor é a ideia de muita responsabilidade. Quando nós encontramos o texto lá de 1 Samuel, em que ele estava cuidando do rebanho do pai e os outros irmãos dele em outras demandas, significa que o Davi é o que tem mais responsabilidade, porque o rebanho é propriedade. Então, quando a gente ouve alguém dizer assim, o Davi foi esquecido em algum lugar e nem o pai lembrou dele, eu particularmente não comungo muito com essa ideia, porque o rebanho da família é a propriedade. A subsistência depende daquilo. Então o pai do Davi, ele não deixaria qualquer cabeça oca, qualquer fracote. Imagine um sujeito que se diz pastor, e aí eu estou usando a palavra pastor, ou cargo de pastor, tanto quando cuidador de ovelha, quanto cuidador do rebanho do Senhor mesmo. Se ele ver uma necessidade, uma demanda, um perigo, e correr, esse não está qualificado, meu Deus do céu.
Não é assim? Então o pastor, ele tem que ter uma envergadura, uma coragem diferente. Então é claro que quem está cuidando do rebanho, da propriedade, dos bens da família, não é qualquer cabeça oca, não é qualquer covarde, tem que ser o corajoso, mas ele é o mais novo, não importa, os mais velhos, nós vamos conhecer o temperamento dele quando estão no exército de Saul, não é? Então quem que está ali? É o Davi. E por que o pai não faz propaganda? Justamente por isso. Se ele for cooptado, tomado pelo Estado de Israel por Davi, o pai perde o seu melhor funcionário. Então o Davi, ele é o melhor. O Davi é a pessoa que cuida do rebanho, do pai. Quando vem um leão, quando vem um urso lá, é ele que, em nome da honra da família, da subsistência econômica, ele vai defender a custa da própria vida. Então percebe que a questão cultural, teológica, ela nos ajuda a entender bastante sobre a personalidade de Davi. Num dado momento, quando o Saul, ele é o rei, a condição econômica, ela está bastante prejudicada, porque Deus havia dito para exterminar um tipo de comportamento no arraial, no estado de Israel. O Saul, por ser frágil emocionalmente, ele fazia uma política equivocada. E para você ter uma ideia, ele tinha que administrar como o rei para o bem das pessoas. O problema é que os filisteus dominaram e instalaram em Israel postos mais ou menos como da guarda civil municipal. Em cada lugar você tem um posto da polícia dos filisteus e você não podia usar material de ferro, a não ser com permissão dos filisteus. E para você afiar uma enxada, por exemplo, a carpir o quintal, você precisava ir no poço filisteu e pagar uma quantia lá. Isso fez com que o Estado de Israel ficasse precário. Tanto que o exército, os soldados de Israel, não tinha condição de dar comida para os seus soldados. Por isso que o Davi tem que deixar o seu trabalho de cuidar das ovelhas e levar marmita para os seus irmãos. Imagine se o exército brasileiro convoca o seu filho para servir a nossa nação, para guardar as fronteiras, e você tem que levar uma marmita para ele todo dia. Esse é o estado falido. Por quê? Porque não obedeceu ao Senhor, ele não conseguiu administrar de forma adequada. E você conhece o contexto onde o Davi vai levar a marmita lá, né, a comida para os seus irmãos, e aí tem um gigante. O Davi destemido, o Davi corajoso, ele fica com aquela ira santa e diz assim, ó, deixa comigo que eu estou acostumado a lidar com um valentão dessa natureza, com um animal dessa natureza aí. Ele pega uma pedra, taca na cabeça do sujeito lá, vence a guerra, está resolvido. Não é assim? Quando Davi está voltando, ou quando Saul está voltando para um lugar adequado ali, as mulheres, elas se reúnem e cantam uma canção que já era conhecida. Qual é o teor da canção? O Saul matou 1000. Isso envaidecia o Saul. O Saul, ele era um sujeito que não lidava muito bem com a sua autoestima. E aí você tem um problema também emocional. Uma pessoa, quando não lida bem com a autoestima, isso vai aparecer em algum lugar. Ele vai ter que se prevalecer de outra maneira. Por quê? Porque não aprendeu a lidar com a autoestima. Uma pessoa que é frágil emocionalmente, em algum momento ela vai inclinar para o mau caratismo, inclusive. Isso é um problema sério que todos nós precisamos colocar diante do Senhor. E quando as moças, as mulheres estão cantando, Saul matou 1000, ele está todo envaidecido. Só que na segunda estrofe ele diz assim, mas o Davi matou 10.000. Isso trouxe um problema para o Davi. O Davi que estava sendo, o Saul queria que ele trabalhasse no governo, queria que esse homem estivesse ali. Aliás, ele vai tocar, né, a harpa para o rei. E agora o Davi se torna inimigo público número 1 de Saul. Porque não gostei da musiquinha que cantaram para ele. Porque para mim só 1000 e para ele 10.000. Problema de autoestima, não é? E isso faz com que o Saul, ele piore ainda mais a administração pública. Porque o dinheiro que entrava, o dinheiro do imposto, essas coisas todas, era para fortalecer, entre outras coisas, o exército e expulsar os filisteus. O que o Saul faz? Ao invés de fortalecer o exército para expulsar os filisteus, ele fortalece o exército, e o exército, os melhores homens, vão à caça do Davi.
Percebe? Ele financiou o exército não para fortalecer, não para que ele se tornasse um estado economicamente pujante. O dinheiro que caía no cofre público, vamos dizer assim, o que ele fez? Ele financiou o exército para caçar o Saul. Percebe que quando nós não cuidamos das nossas emoções, vamos fazer bobagem. Você é assim, eu sou assim, porque nós investimos dinheiro, tempo, cabedal intelectual e tudo que nós temos como força de uma forma equivocada quando as nossas emoções elas não estão minimamente adequadas. O que o Saul fez? Ele agora está caçando o Davi no deserto. O Davi não é inimigo, inimigos são os filisteus. O Davi é parceiro. O Davi é o sujeito que teve a maior vitória naquele momento. Mas a vaidade de um rei não deixou ele perceber que o Davi era amigo e não inimigo. E agora o Saul está caçando esse homem por todo o deserto. O Davi está correndo de caverna em caverna. Num dado momento, por isso que você vai encontrar aí poema de Davi quando ele estava na caverna. Num dia, imagine a tropa de Israel, os melhores de Israel, caçando Davi no deserto. E o Davi então ele vê uma caverna, ele vai esconder ali. Olha o que acontece. Eu quero que vocês leiam comigo o texto do capítulo 1 Samuel, capítulo 22, 1 ao 2. Vamos lá? Imagine o Davi correndo, né? Fugindo da força armada do país, ele vai para a caverna. Olha só. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Agora, imagine só, você é a persona não grata de um estado, você vai se esconder. E o texto está nos dizendo, e todo o contexto não nos sugere, mas deixa explícito que o Davi, o custo de vida para caçar o Davi ficou tão alto que as pessoas não conseguiam pagar a fatura no final do mês. E ele vai para uma caverna. Quando os seus amigos, as pessoas de Israel e a sua família sabem que ele estava lá, vão com ele. Agora imagine, você, angustiado, sem perspectiva, você quer ficar sozinho. E quando você está na caverna, lambendo as suas feridas, chega mais 400 pessoas reclamando para você. Que situação, não é? Você está lá, quer ficar sozinho, você está sendo caçado. Chega um grupo de pessoas, e o que o texto diz? Essas pessoas são pessoas que estavam em dificuldades e endividados. O Davi lá sozinho, orando, pedindo que Deus tivesse misericórdia, e chega um grupo de pessoas, Davi, não conseguimos pagar a fatura para o Estado, nós estamos aqui para você nos ajudar. Mas como é que eu vou ajudar? Eu estou correndo também. Além dessa gente, chega a sua família, está aqui, ó, a ponto de, no boca a boca, o Davi que estava sozinho, agora tem 400 pessoas com ele. Irmãos, chorar as nossas dores sozinhos já não é fácil. Ter mais 400 pessoas chorando ao seu lado é terrível, irmãos. A gente ri de desespero, né? Não tem aquele momento na vida que você quer ficar sozinho? Para quê? Pra você chorar, seja por vergonha, seja lá o que for. Daqui a pouco chega um, o outro conta para o outro, diz assim, ó, sabe o que é? Estou com dívida aqui, o Saul aumentou o imposto, eu não consigo pagar. E o imposto aumentou para caçar o próprio Davi. 400 pessoas para você auxiliar no momento de dificuldade. Que dificuldade, irmãos, que tristeza. Ora, a gente vai saber que o Davi, porque encontrou força no Senhor, desses 400, ele formou um exército que chamou de os valentes de Davi. Um negócio fenomenal, percebe? Então, irmãos, diante da graça do Senhor, há esperança. Deus pode transformar a covardia em valentia, em disposição.
Deus pode mudar qualquer situação de ânimo. Pessoas que estão falidas, amedrontadas, que não têm recurso, quando vão buscar no lugar certo e Deus os fortalece, ali tem um grupo que será chamado depois, por conta da graça, da misericórdia do Senhor, de valentes de Davi. Essa é uma possibilidade do contexto. Mas em outro momento, e aí então eu leio o capítulo 24, do 1 ao 4. Provavelmente essa é a outra caverna de onde o texto do Salmo 142 foi produzido. Vamos ler então? Outra caverna do Davi. 1 Samuel, capítulo 24, do 1 ao 4. Saul voltou da luta contra os filisteus. Grupo que o Davi voltou, né? Grupo que o Saul não queria enfrentar. O Davi está enfrentando. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gede. Então Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e os seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Percebe? Ele está numa batalha importante, questão de segurança nacional. O que o Saul faz? 3.000 homens para caçar o Davizinho. E deixa os filisteus lá. Ou seja, quando o gato sai, o rato faz a festa, não é assim? Os filisteus vão aproveitar. Olha a insanidade desse homem. Ele enfraquece o exército aqui e vai em busca do Davi. 3.000 dos melhores homens. E quem está pagando isso? O imposto de Israel. Ele, continuo lendo aqui, ele foi aos currais de ovelhas, o Saul foi ao currais de ovelhas, que ficava junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou para fazer suas necessidades. Imagine o rei de Israel, ele está à procura, à caça do Davi, e de repente o almoço não bateu bem, né? Lhe deu dor de barriga, e ele vai na caverna aliviar o ventre. Alguma tradução diz isso aí. Nessa daqui, ele foi fazer as suas necessidades. Agora, imagine a situação delicada. O rei, né, em campanha contra o Davi, ele entra e diz assim, gente, espera um pouquinho ali que eu vou ali fazer um serviço, já volto. E ele vai no fundo da caverna, e quando ele está ajoelhado, tem uma tradução um pouco mais antiga, que o texto diz assim, que ele foi afastar os pés. Quando você olha essa tradução, o que significa isso? As traduções mais modernas ajudam um pouco mais. Então ele foi afastar os pés. Ele está no seu momento, né, delicado. Ele está ali aliviando o ventre para voltar para a guerra, na caça ao Davi. Olha o que o texto diz. Ele entrou no fundo da caverna. E aí eles disseram... deixa eu voltar um pouquinho. Ele foi aos currais de ovelhas que ficaram junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Olha o constrangimento, irmãos. Está ali o meu inimigo, pelo menos ele acha que é, né? Ele está aliviando os ventos. E quem está no fundo da caverna assistindo a cena? O Davi e os seus soldados. Seria muito fácil acabar com a vida dele, né? Talvez, né, virasse o rosto para algum canto, né, sei lá, algum gesto e cortasse ali, acabasse com ele. Ele estava fragilizado. E eles disseram, os soldados, né, os amigos do Davi, esse é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, entregarei nas mãos de seu inimigo para que você faça o que quiser dele. Olha o clamor popular. Aí Davi... A gente sabia que Deus ia entregar o inimigo nas nossas mãos, mas não sabia que seria uma situação como essa. Mas agora, executa e acabou, cara, né? Deus está entregando Saul nas suas mãos. Então, terminando o texto, então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que ele percebesse. Então é claro que você aí já criou 1000 imagens na sua cabeça, né? Assim como eu. Está numa posição delicada, o Davi, ele corta uma parte do vestido dele e sai, do Saul e sai. E de longe fala assim, aí Davi, ô Saul, se eu quisesse, você não terminaria o que estava fazendo, tá bom? Porque eu respeito. Ele está dizendo assim, popularidade é diferente de autoridade. Quando eu matei o gigante,
Houve uma musiquinha e eu tive popularidade, mas eu reconheço que a autoridade é sua. Aqui está um princípio importante. É possível que nós tenhamos popularidade, mas temos que reconhecer quem tem autoridade no momento. Esse é importantíssimo para que possamos aí seguir de uma forma abençoada por Deus. Popularidade não é igual a autoridade. Você pode, podemos ser popular, mas Deus coloca alguém com autoridade que você deve respeito a ele. Isso não aconteceu aqui com o Saul. Bom, então o contexto é esse. Você percebe que na caverna, como é o título aqui, é a circunstância comum de alguém que está desesperado. O Davi está fugindo para preservar a própria vida. Ele está desanimado e inquieto, que tanto que ele vai de uma caverna para outra. O serviço secreto de Israel, no momento, estava no encalço deles. E é claro que ele não podia ficar sossegado. Imagine, irmãos, você numa situação complicada. Cada um nas suas condições emocionais, cada um na sua demanda de vida, e cada um enxergando os monstros que a vida nos apresenta de uma maneira. Não existe um problema maior ou menor. Cada um na sua condição emocional vê o problema de um jeito. É possível que você esteja fortalecido emocionalmente, que a mesma notícia para você e para o outro não diga nada, mas para aquele que está no momento difícil, emocionalmente é difícil, aquilo é o fim da vida. Então não há como fazer uma medição. Cada um encara a vida nas mesmas perspectivas, no momento mesmo, de forma diferente, porque nós não somos iguais a ninguém. Nós chamamos isso de idiosincrasia. O que é idiosincrático? Cada um concebe a vida de uma maneira. Então você não deve medir-se pelo outro. Está incomodando? Precisamos resolver. Não me incomodaria, mas a questão não é a minha emoção, a questão é o problema que te incomoda. A caverna que você ou se enfiou ou foi enfiado. E o Davi, ele admite que ele está desanimado, ele admite que está inquieto, coisa que popularmente nós somos instigados a não dizer. Você vai encontrar por aí, não diga que você está fraco, não diga que você está derrotado, não diga isso. Não é isso que eu encontro nas Escrituras. Diante do Senhor, nós somos incentivados a descrever, a colocar nome naquilo que está nos incomodando. É claro que vamos colocar no outdoor da cidade, não é isso. Mas a questão de ser honesto com a dificuldade que está enfrentando e buscar ajuda. Nessa circunstância, uma pessoa ela entra em desespero, ela se prostra em desânimo e quer fugir. Ao mesmo tempo que o Davi está desesperado, ele está tranquilo. Um paradoxo. Paradoxo é algo que parece incoerente. Incoerência é dizer, a pessoa está inquieta e calma ao mesmo tempo. Para nós isso é incoerente. Ou isso ou aquilo, mas existem alguns paradoxos, parece ser contraditório, mas não é. Diante da realidade, o Davi ele está inquieto, desanimado, desmaiando. Mas quando ele olha para o alto, ele tem uma capacidade de dizer, há uma quietude para aquele que encontra o altar da oração. Há uma quietude de espírito, um remédio da graça para aqueles que aprenderam a falar das suas mazelas, das suas dificuldades, dos seus problemas e batalhas com honestidade diante do Senhor. Esse paradoxo nós vamos encontrar o tempo todo. Davi está sendo perseguido, ao mesmo tempo que se mantém tranquilo. Ele entrega-se ao Senhor para não dar um passo irrefletido. Qual seria o passo irrefletido? Matar o rei. Para que ele não cometesse esse assinte, para que não cometesse essa loucura, ele ora ao Senhor. Irmãos, se nós não colocarmos diante do Senhor as nossas emoções com honestidade, a gente faz besteira. A gente usa a espada que está na nossa mão sem misericórdia. Você e eu, nós somos assim. Se nós agirmos no calor do momento, nós fazemos besteira. O Davi nos ajuda a entender que se não colocarmos diante do Senhor, nós usamos a espada e ainda dizemos que foi o Senhor que nos deu a oportunidade de fazê-lo. Diante dessa questão toda, vamos então à primeira estrofe, de uma maneira bem ligeira aqui, de como Davi compõe. Um salmo, ele é composto a partir de uma situação. Depois do evento vivido, o salmista, o poeta,
ele está mais tranquilo, então ele vai descrever, ele vai dizer de forma poética aquela situação. Então vamos lá, verso 1, nós vamos no primeiro momento até do 1 ao 4. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo minha voz ao Senhor. Desde o primeiro dia que começamos a trabalhar os salmos aqui, nós vimos uma característica que nós chamamos de paralelismo hebraico. Como é que a poesia hebraica ela é organizada? Para nós, uma poesia ela tem que ter minimamente rima de som. A poesia hebraica não é assim, ela é um reforço de ideia. E aqui então ele diz uma coisa na primeira linha, e na segunda ele reforça. Aqui está uma poesia, um paralelo. Em alta voz clama ao Senhor, e ele quer reforçar, elevo a minha voz ao Senhor. A palavra que aparece aí em alta voz, ela tem uma ideia de gritar com intensidade, ela tem uma ideia de clamar. E também, no segundo momento do paralelismo, ele grita, ele clama em alta voz, e o elevo a minha voz é gritar para tornar público, é dizer para todos de uma forma pública o que ele está sentindo. Então você percebe que ele aprendeu a falar sobre as suas dificuldades, ele não tem problema com a sua reputação, ele aprendeu a colocar a sua reputação diante do Senhor. E ele clama para que todos saibam, eu estou aflito, eu estou com dificuldade, eu estou levantando a minha voz, porque o exército de Saul está me perseguindo, eu estou encurralado na caverna. Mas ele não se deixou vencer pela tentação de matar o Saul. Ele não se deixou também prostrar, não se prostrou, ele buscou ajuda e força no Senhor. E aqui está, não digo o segredo, mas a publicidade do que ele quer nos dizer. Irmãos, quando nós não buscamos no Senhor a solução para aquilo que precisamos, nós vamos cometer problemas que se desencadearão aí de uma forma bastante, trarão mais problemas ainda. Irmãos, pode acreditar, Deus tem mais sabedoria do que você. Já considerou isso? Mas na hora da dificuldade, a gente acha que pode mais do que Deus. Tanto que a minha oração e a tua é assim: Senhor, e se eu fizesse isso? A gente não ora dependendo de Deus. A nossa oração são informações tópicas como Deus deveria fazer. Não é assim? Por isso que Jesus só sabe que você não sabe orar. Nós informamos Deus: Senhor, se eu fizer assim, 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 vai dar certo, beleza? Porque para nós, oração é uma mera atitude religiosa. E o Davi admite: Senhor, eu não estou conseguindo não. Senhor, eu não vou conseguir, o exército é maior. E aliás, eu não tenho força mais, já esvaiu. A minha alma está furada, emocionalmente cheia de buraco. Eu não tenho condições, por isso eu elevo a minha voz, eu torno público. Eu acredito que é isso que o Pedro mais tarde vai dizer, né, sobre a humilhação. Irmãos, humilhação diante do Senhor não é vir maltrapilho para a igreja, não é abandonar a estética, as questões de limpeza, de higiene, não é isso, não é se abandonar. Humilhar-se diante do Senhor não é chegar aqui e vestir pano de saco e se jogar aqui e gritar em sons guturais, aquele som que vem da garganta e causa um desespero. Não é isso. Humilhar-se diante do Senhor é admitir que você não tem força. O que mais nos abate, o que mais nos perturba, o que mais nos deixa angustiado quando a situação ela foge do nosso controle. E admitir que não pode é uma humilhação. Humilhar diante do Senhor é admitir: eu não tenho domínio sobre as minhas emoções, eu não tenho domínio sobre a contingência, eu não tenho domínio sobre o meu inimigo. Porque se eu tivesse, aí o Saul ia ver. Mas ele está abatido, dizendo: eu não tenho condições. Humilhai-vos debaixo da mão poderosa do Senhor é admitir que você não tem força. E você sabe que essa é uma humilhação que chega a doer, dizer: eu não posso. Ainda mais no mundo que nós vivemos, nos faz acreditar que tudo o que acontece é por conta da nossa capacidade, integridade, capital ou cabedal intelectual, poder econômico. Viu como eu consigo?
Não. É uma humilhação diante, em face da dificuldade, de dizer: eu não posso fazer isso. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, que no tempo certo Ele há de exaltar. Portanto, a humilhação é colocar as armas. A humilhação é desarmar e dizer: eu não posso mais, agora é o Senhor. É o que Davi faz aqui. Caçado, perseguido, cheio de desespero, mas cheio de fé. Uma coisa não anula a outra. O desespero é o combustível da fé. O desespero fomenta, o desespero é o alimento para a nossa fé. Eu estou desesperado, a vida está escapando da minha mão, mas isso é o que me dá força para olhar para o alto, de onde vem o socorro. E o verso 2 está escrito assim: derramo diante dele, ou seja, do Senhor, porque o sujeito, né, é o Senhor, no verso 1, derramo diante dele o meu lamento. A palavra derramar aí, ela está relacionada a sacrifício dos animais do Antigo Testamento, a ideia de degolar e derramar o sangue e as vísceras. O Davi está fazendo um trocadilho, dizendo assim, ó: a minha vontade, se eu pudesse, era derramar o Saul, era cortar o pescoço dele. Mas ao invés de cortar o pescoço e derramar as entranhas dele como num culto de vitória, eu derramo as minhas emoções diante do Senhor. Irmão, isso aqui é esplêndido, fenomenal, e causa humilhação no homem que ainda não aprendeu a entregar ao Senhor. Ao invés de derramar a vida do Saul em sacrifício, matando, ele diz: eu me derramo, Senhor, eu me derramo diante do Senhor em lamento. A Ele, ao Senhor, apresento a minha angústia. Irmãos, orar com essa intensidade ao Senhor é uma das grandes bênçãos que nós temos. Orar com desespero, mais uma vez, é um paradoxo. E aí, eu acho que já comentei com alguns irmãos que algumas das situações mais difíceis que eu enfrentei na vida, eu tenho saudade. Você pode ter dois tipos de julgamento, e um deles seria: esse cara é maluco, é masoquista. É uma possibilidade de você considerar. E por que eu tenho saudade de momentos de grande dificuldade? Como eu orava com intensidade, como eu chorava, como eu me lançava no chão, na solidão do meu quarto, e clamava: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas não era uma oração que saía dos lábios e do intelecto, era algo que me levava, me transportava numa dimensão que eu não tenho paralelo para dizer. Mas o momento de maior intensidade de comunhão é quando você se desarma e começa a clamar: Senhor, eu estou me derramando diante do Senhor, porque eu já não tenho mais condições de resolver a parada. O exército é mais forte do que eu. Ao contrário de o Davi derramar o sangue, ele diz: eu derramo as minhas vísceras, eu derramo como num sacrifício, num holocausto, como num culto. Ao invés de derramar o sangue de Saul, eu derramo as minhas emoções. Aqui tem a ideia de um auto-sacrifício. E esse auto-sacrifício, no momento que você inicia, dói. Por isso que é auto-sacrifício. Quando você começa a orar numa intensidade dessa, aquilo quer te ferir e você quer desistir. Mas à medida que você vai aprendendo, vai se lançando, aquilo vai se tornando numa outra dimensão. Você vai entendendo que a oração ela é o remédio da graça. Você vai compreendendo o momento, descrevendo, e Deus vai trazendo a cura naquele momento mesmo, de alguma maneira. Verso 3: quando o meu espírito desanima. Aqui a palavra desanimar, ela é a mesma que desmaiar. Imagine você perder as forças de não conseguir se portar em pé. As pernas vão ficando fracas, porque você não tem mais força, você não consegue mais. Essa é a situação do nosso Davi. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconder uma armadilha contra mim. O Davi está fazendo um paralelo aí,
ele está na caverna, aqui emocionalmente na caverna. Ele já saiu da questão física, né? O salmo é produzido depois. Ele está descrevendo, eu estava numa caverna emocional, existencial, no porão da vida, no lúgubre, naquele lugar onde que o escuro, a umidade, aquilo me aprisionava. E ele faz um paralelo dessa prisão, dessa masmorra, com um caminho. Percebe que ele diz que o único meio de fugir, de abrir a porta, o alçapão do submundo que nos prende, é encontrar o caminho da oração e descansar no Senhor. Foi isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É claro que isso é aplicado no contexto da verdade absoluta do Evangelho. A verdade para nós não é uma teoria, uma teologia ou uma filosofia. A verdade para nós é uma pessoa. Nós cremos não na verdade, nós cremos numa verdade, mas na verdade, a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. Mas aqui o paralelo poético é que Deus pavimenta com a sua graça um caminho, mesmo que as nossas emoções estejam na caverna. No verso 4, o Davi, terminando essa primeira parte, ele diz: olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. A ideia de direita aqui, a ideia de estar à direita, não vejo ninguém à direita, é a ideia de um tribunal. No contexto cultural do Antigo Testamento, e até muitas vezes no Novo Testamento, a ideia de que estar à direita de alguém, é a ideia ou ter alguém à minha direita, é a ideia de que tem um advogado que me defenda. Então uma posição no tribunal, você leva o seu advogado e ele fica à direita. O Davi está dizendo, não tem ninguém à minha direita, eu não tenho com quem reclamar. E é óbvio, a autoridade máxima do Estado, que é Saul, está perseguindo. Quem seria o advogado? Qual seria o juiz que se colocaria à direita? Ninguém. E o Davi, ele é honesto, ele admite. Não é a palavra dele que desencadeia o problema já é. Ele está admitindo, eu não tenho ninguém à minha direita. À minha direita não há quem possa me defender. E aí, ainda no verso 4, não tenho abrigo seguro. A palavra abrigo seguro aí é a mesma da torre forte, ou do castelo forte, nós cantamos aqui, coisa que é muito recorrente, principalmente nos Salmos. A ideia de castelo forte, de torre segura, é a ideia de que as cidades eram construídas no Antigo Testamento, e depois, inclusive, idade medieval, os castelos, num lugar alto, porque era melhor se proteger dos seus inimigos. Além de ser numa montanha, num lugar alto, a altitude, você tem muros, e dentro da cidade, você tem o castelo, a fortaleza, e dentro do castelo você tem um lugar que ele é quase intransponível, onde fica ali o rei. Imagine, você consegue subir a montanha, pular o muro, saltar o muro, entrar no castelo, dentro do castelo tem a torre forte. É o lugar seguro, onde ficavam as princesas, reis, essa coisa toda. Então, para alcançar ali, era muito difícil. O Davi está dizendo que o lugar seguro, ainda que ele esteja emocionalmente na caverna, qual é? É o Senhor. O Senhor é o meu lugar seguro. À minha direita eu não encontro ninguém, não tem quem me defenda. Por isso que eu me recorro a Ele. É nele que eu me derramo, ainda que eu esteja desanimado. Terminado essa parte de admitir, a partir do verso 5, ele começa a clamar ao Senhor, percebe? Ele descreve, agora ele recorre a quem pode ajudá-lo. Verso 5, clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Percebe? A beleza poética, ele está na caverna, mas a caverna não rouba a sua capacidade de entender que Deus é o lugar seguro. Ele está no lugar lúgubre, ele está enclausurado, ele está na caverna, não tem meios de sair. Mas na caverna ele diz assim, ó, aqui é o porão, aqui é a caverna, mas eu sei que o Senhor é a minha torre forte, o Senhor é a minha segurança, é no Senhor que eu busco refúgio. Verso 5, de novo, clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Lembra? Ele não tem ninguém à direita, está na caverna, mas isso tudo é nada para o Senhor. Irmãos, você já tem alguma experiência com o Senhor? E aí eu quero dizer com temor, se não teve,
Deus vai te empurrar para um momento como esse. Nenhum filho de Deus que herdará as mansões eternas com o Senhor passará isento dessa vida sem conhecer o Senhor desse lado da eternidade. Deus nos empurra para as cavernas, para que lá nós o reconheçamos. Paulo diz isso tantas vezes. Numa das que sempre me vem à mente é: tendo por certo, ou seja, isso mesmo, certeza, aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o último dia. As melhores experiências que nós temos são nas dificuldades, nos porões da vida. É nesse momento que nós conhecemos o que significa a torre forte. Aquele que é a torre forte não tem dificuldade. Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Ele conhece tudo e todos. E é a mão da graça que nos permite passar pelas desventuras da vida. E é nesse momento de angústia que nós aprendemos a depender do Senhor. E o Davi, ele diz: clamo a ti e digo, tu és o meu refúgio, diferente de caverna. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Verso 6. Aí, olha só, a beleza da linguagem, da relação filial paternal. Não há uma distância aqui entre a divindade e o adorador. O evangelho, o cristianismo aproxima adorador e adorado. São as religiões com natureza pagã que colocam um Deus irado que não pode se aproximar. Há sempre um sacrifício a fazer, há sempre uma obrigação religiosa a cumprir, há sempre um dízimo a dar, há sempre um joelho ralado, há sempre uma escadaria, há sempre um sacrifício. No evangelho não, é Deus que vem, e por meio de Jesus nós podemos descansar nos braços do Pai. E aqui você tem uma intimidade. Verso 6. Dá atenção ao meu clamor. Não é um pedido como se fosse um ofício para chegar na mão de uma autoridade, um monte de burocracia que você precisa respeitar da religião para chegar na mão da autoridade. Não, a ideia de dar aqui é um pedido de um infante, um pedido de alguém honestamente admitindo direto para o Pai: dá atenção ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Ele admite. Irmão, irmã, você acha que tem força? Você acha que é capaz de dominar toda a contingência da vida? O quanto antes nós acreditarmos que não possuímos todas as ferramentas necessárias para a vida e para a eternidade, melhor. O sofrimento é melhor, é menor. Que o Senhor nos ajude a acreditar de fato que nós não temos capacidade de administrar de forma total e absoluta. Que o Senhor nos leve à verdade, a verdade mais absoluta de que se o Senhor não nos ajudar, se Ele não for a torre segura, se Ele não nos proteger, nós nos consumimos, e não tanto pela força do adversário, mas pela força da angústia, que nós morremos de medo antes de encontrar o adversário. O medo mata antes do que a mão do adversário. A angústia suga as nossas energias antes de nós olharmos para o olho do adversário. Antes que eles empunhem a arma e decepem a nossa cabeça, nós já morremos, desfalecemos, porque o medo rouba a capacidade de agirmos. Mas João ensinou, lançando sobre ele toda a nossa necessidade, porque ele tem cuidado de nós. Ele joga para longe nosso medo, porque Ele tem cuidado de nós. E aí, o verso 7, terminando o seu salmo de lamento e petição, ele conclui assim: liberta-me da prisão. Obviamente que agora, com o contexto, você sabe o que ele está clamando. Ele está dizendo da prisão física e emocional, as duas realidades. Liberta-me da prisão e eu renderei ação de graças. Leio de novo: liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da sua bondade para comigo. Essa ideia de os justos se reunirão é a ideia de uma característica de culto voluntário.
Porque você tem os cultos que eles eram os cultos normatizados, os cultos regulares do calendário. Por exemplo, o nosso culto aqui, domingo de manhã e à noite, e na quinta-feira, não se esqueça do culto de quinta-feira, não é? São normatizados. E o Davi está dizendo que se Deus o livrar, ele vai fazer um culto não previsto no calendário. Ele vai chamar os amigos para celebrar aquele livramento. Ou seja, é um culto de ação de graça pelo milagre. É um culto, é uma adoração pela celebração daquilo que o Senhor fez por nós. E acredite, irmãos, a dificuldade é do nosso ponto de vista. O Evangelho, a palavra de Deus, é o martelo, como diz Isaías, que esmiuça o mais duro coração. A palavra de Deus, ela é poderosa para resolver, para abrir novos caminhos. Nós cremos e sabemos que Deus deixou vários caminhos, várias áreas do conhecimento humano. As questões psicológicas, emocionais, as questões do pensamento humano, da filosofia, da teologia, as questões que trabalham com as emoções humanas, tudo isso é importante e devemos nos pautar por elas, mas elas são limitadas. O que nos dá certeza que podemos transcender e vencer a dificuldade é buscar abrigo seguro. Ele tem um nome, ele se encarnou, ele chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele não tem a palavra, ele é a própria palavra. Ele não tem uma luz, ele é a própria luz. Ele não tem uma receita, ele é a própria cura. Ele não tem um conselho, ele é o próprio conselho. Diante disso, quero fazer algumas considerações bem breve. O Salmo trata da angústia e da profunda tristeza do salmista. Uma maneira de resolver as nossas angústias não é enclausurá-las, não é colocar no porão e trancar. Elas vão criar problemas. A maneira de resolver os nossos dilemas é falar com o Senhor. E é claro, buscar quem pode fazê-lo, quem pode te ajudar. O salmista, ele não esconde, ele admite diante do Senhor: eu estou com esse problema, eu não consigo resolvê-lo. A nossa fé em Deus, ela não anula as angústias da vida, mas ela fortalece as emoções para buscar em Deus a cura. Irmãos, fé em Deus não é receber um torpor emocional e não admitir. Não diga isso, não tem problema. Diante do Senhor nós somos convidados a dizer, a dar nome e sobrenome dos nossos problemas, a dizer: é isso que me incomoda, Senhor, a minha caverna é essa. Deus nos incentiva por meio dos seus santos homens a dizer o que tem nos incomodado e colocar diante dele o que está nos incomodando. Mesmo angustiado, Davi não perde a fé. Aliás, dizer como está é uma atitude de fé, é uma atitude de coragem, pois só os covardes não têm condições de falar sobre o seu problema. Dizer como está é uma atitude corajosa. Orar com intencionalidade é um benefício da graça. Nomear: eu tenho isso, isso e isso, é dizer para o Senhor, já é um exercício de cura, que conhece as nossas emoções, as estruturas, as camadas emocionais, e nós vamos vencendo cada uma delas, não porque temos competência, mas porque aprendemos a falar sobre elas diante daquele que sabe nos curar, e podemos vencê-las pelo poder da nossa torre segura. Davi é honesto consigo mesmo e com Deus. Ele ora de acordo com a realidade. Ele diz o que está sentindo, coloca diante do Senhor a sua situação. Ele não diz como Deus deve agir, ele não vai com uma oração pronta, como uma receita: ó Senhor, faz isso daqui que vai dar certo. Como eu já disse, pode ter certeza, Deus tem mais sabedoria do que você. Você não precisa informar Deus, você precisa desabafar, se é que eu posso chamar assim. Você precisa dizer com honestidade. O próprio exercício
da oração, quando se diz o que é, já é o processo de cura. Você está falando sobre aquilo que está te incomodando. O Davi, ele não se engana. Ele apenas suplica em alta voz. Alta voz, você pode entender de forma metafórica, não é sair gritando por aí. Alta voz, também tem a ideia de você deixar claro para Deus. Não é? Você pode falar em alta voz sussurrando, percebe? Você pode falar em alta voz sem falar nada, porque Ele tudo sonda e nos conhece. Você pode falar em alta voz, abrindo, rasgando o teu coração, ainda que não saia a palavra, Ele já sabe o que você quer dizer. Há muitas expressões repetidas nos Salmos, por todo canto, elas vão dando intensidade à solidão e à tristeza do salmista. Da mesma forma nós, no momento em que estamos na solidão e na angústia, nós oramos repetidas vezes a mesma coisa. Então, irmãos, a sua oração, ela pode ter uma ou duas palavras numa frase, mas ela é dita com intencionalidade, com honestidade. Ela não vira uma reza programada, mas ela vira uma intensidade. Você vai aprendendo a falar sobre ela. As palavras, enquanto vamos falando, elas vão criando esperança em nós, e o Senhor vai nos ajudando a sair das nossas cavernas. Creia e aprendamos a orar como Davi, admitindo, dando nome aos nossos pecados e às nossas angústias, e Deus sabe nos conduzir em triunfo para a glória do teu nome. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça. E é possível, Senhor, que há irmãos, há ouvintes, pessoas que nós não temos domínio sobre as suas emoções, que está passando por momentos de cavernas profundas, de lugares úmidos, onde situações terríveis, lancinantes, Pai, estão agredindo, fazendo doer, enfermar, Pai, o espírito, a alma, roubando a vontade de viver. Nos ajuda, Senhor, por meio do teu Espírito, por meio do exercício da oração, a encontrar no Senhor, Pai, a nossa torre segura. O Senhor pode, Pai amado, nesse momento mesmo, com aquele sopro santo, com aquele hálito santo, Senhor, jogar para longe as nossas angústias, e com a mão da graça, colocar debaixo do nosso queixo, levantar os nossos olhos, para que olhemos, Senhor amado, para o alto, de onde vem o nosso socorro. Que o Senhor nos ajude a encontrar cura no Senhor. O Senhor é o nosso caminho, o Senhor está à nossa destra, à nossa direita, o Senhor nos defende, o Senhor nos corrige e nos sara. Não há nenhum problema que seja novidade para o Senhor, não há nada impossível para o Senhor, Pai. As nossas emoções, a nossa saúde, a nossa crise econômica, a nossa crise moral, não importa onde nos enfiamos, Pai, não importa a profundidade da caverna que estamos, o Senhor pode, Senhor amado, entrar com mão santa e nos puxar de lá, Pai. Opera um milagre para a glória do Senhor, e que o sorriso, Senhor, volte aos nossos lábios, um sorriso para convidar os outros a se reunir e adorar o Senhor que sabe cuidar de nós. É assim que nós oramos, na esperança de ter dias de louvor e de alegria para a glória do teu nome. Sejamos abençoados em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor, nós oramos. Amém.